Bom dia a todos. Nós vamos começar nosso 17º encontro do grupo de estudos que está estudando, né, essa obra há 2000 anos de Emmanuel. Na semana passada, nós continuamos a ver o encontro de Jesus com Públio, né? E nós paramos esse encontro no meio dele. Jesus tinha acabado de falar para Públio que era bom que ele tivesse ido, seria bom que ele tivesse ido encontrá-lo à luz do dia, né? Porque isso tornaria as coisas mais fáceis. Mas que ele que ele poderia, né, a qualquer momento fazer isso, se fosse agora, né, ou daqui a alguns milênios. Né. Então, continuando a leitura, soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso, se conseguires utilizar a tua liberdade, para que seja ele, em teu coração doravante, o cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto ditoso. Na semana passada eu até parei naquele ponto, né? Porque justamente eu lembrava que o assunto seguinte seria essa questão da nossa liberdade, né? Do nosso livre-arbítrio, e eu acho que isso é um ponto muito debatido, né? E às vezes pouco compreendido, né? A gente tem esse livre-arbítrio, né? A gente pode fazer aquilo que a gente quiser, né? E não existe o que alguns chamam de determinismo, né? Ninguém vem para nossa jornada aqui na Terra por conta de para passar por algum sofrimento. Não existe isso, né? Existe essa liberdade, né? E a gente, obviamente que a liberdade traz sempre atrelada a responsabilidade. Então, de tudo que a gente tiver liberdade, nós teremos responsabilidade, nós seremos responsáveis por pelas consequências daquela, seja ela quais forem, né? Mas em nenhum momento nós seremos constrangidos a fazer nada, nós vamos fazer aquilo que a gente quiser, né? No momento que a gente quiser. Vou passar a palavra para vocês, que eu acho que talvez vocês queiram fazer comentários também nessa parte. Então vou continuar a leitura. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, perdidas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Então, aqui é interessante, né, porque nessa parte desse parágrafo que eu não marquei, né, ele fala que ele pastor das almas humanas desde a formação do planeta, né? Isso a doutrina espírita, né, é muito
clara nesse ponto, né? Seria uma novidade, né? Assim, ao nos informar que Jesus é o responsável, né, pela condução do nosso planeta, né? E ele decidiu vir pessoalmente aqui nesse momento, né, há 2000 anos atrás. Antes disso, ele enviou emissários muito próximos a ele, né, antes, depois, ele enviou várias vezes emissários muito próximos, mas ele esteve aqui apenas essa vez, né? E aí ele fala, olha, muitos milênios vêm procurando reunir essas ovelhas. Como que ele procura reunir, né? Com o envio dessas pessoas próximas a ele, trazendo essas notícias para a gente, né? A gente já comentei lá atrás, né? Que no espaço de um século, né? 4, 5 séculos antes de Jesus vir, né, vieram 3 personagens muito importantes, né, que trouxeram ensinamentos muito próximos ao que Jesus veio trazer depois, né, que foi Buda, Confúcio e Sócrates, né, um na Índia, outro na China, outro na Grécia, que era o foco, né, da cultura ocidental, e tinha também as culturas orientais, né? Então ele procurou cobrir todo o planeta, né, com esses ensinamentos, e aí preparando para a vinda dele, né? Aí ele veio, né, nessa tentativa de reunir essas ovelhas, né? E aí ele ainda conclui, né, falando, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus, né? Então, mais uma vez reforçando, né, esse reino de Deus, né, a gente vai ter dentro do coração. Quando a gente mudar de atitude, a gente começar a praticar aquilo que a gente, né, acho que tem várias fases. Primeiro a gente está fazendo aquilo que a gente acha que faz, que não tem nenhuma consequência. Acho que a gente já passou dessa fase. Aí todos que estão participando desse estudo, todos aqueles que estiverem escutando esse estudo, né, no momento que eles estiverem escutando, vai aplicar a mesma questão, né? Eu acho que já quem estiver participando diretamente ou depois indiretamente já vai estar nessa fase, né, de começar a olhar e tentar fazer essas mudanças, né? E alguns de nós já estão conseguindo fazer alguns movimentos que há pouco tempo atrás era impensado nós fazermos, né? Então acho que a gente já começa rapidamente, né? A gente já está ainda na 17ª reunião e a gente já começa a perceber os resultados, né? Eu acho que é a hora que a gente se dispõe a fazer essas mudanças, os resultados começam a vir muito mais rápido do que a gente imaginava, né? Comentários? Eu tô pensando do primeiro amarelinho ali, Paulo, né? Eu acho que essa reflexão, são várias reflexões aqui nos amarelinhos, né? Eu acho que todo mundo, em algum momento, faz esse questionamento sobre a questão da liberdade, né? Eu também já tive os meus e eu, pelo menos para mim, assim, cheguei a uma conclusão que a liberdade, na verdade, o livre-arbítrio, na verdade, é uma conquista, né? Nós temos a liberdade,
mas nós, com o passar dos anos, das encarnações, nós vamos aprendendo a utilizar a liberdade, né? Como disse Paulo lá atrás, tudo posso, nem tudo me convém, né? Então, acho que a liberdade também é uma coisa que nós aprendemos a utilizar em nosso favor, que é o que Jesus disse ali, né? Se conseguires utilizar tua liberdade, para que seja ele em teu coração, levante um cântico de amor, né? Então, acho que a gente vai, de amor, de humildade, de fé, então, acho que a gente vai aprendendo com o passar do tempo justamente a fazer uso dessa liberdade, porque em muitos momentos a gente, na verdade, mais abusa dela, né? Porque a gente às vezes pouco respeita também a liberdade do próximo, né? Acho que esses eventos que nós vemos hoje em dia, o preconceito, né? A discriminação e todos esses embates, né? Que a gente tem no mundo, sejam guerras, sejam embates pessoais, sejam embates por poder e tal, é tudo, eu acho que um desregramento justamente da liberdade, né? Muito se fala dos próprios direitos e pouco se fala dos próprios deveres, né? Então, acho que é uma reflexão para mim, serve justamente de o que eu estou fazendo com a minha liberdade e o quanto eu tenho que respeitar justamente a liberdade do outro, a visão do outro. É isso que nós estamos falando já há um tempo sobre o respeito das diferenças e conviver com as diferenças, né? Então, acho que o livre-arbítrio é essa liberdade consciente, né? E eu acho que é uma conquista, conforme a gente também vai conquistando as nossas virtudes, conforme nós vamos afinando esses valores morais que nós tanto almejamos, né? Então, acho que é uma reflexão que passa pelo questionamento de todo mundo em algum momento, né? E eu acho que essa frase do parágrafo seguinte, ninguém pode agir contra a tua própria consciência, é muito isso, né? Porque isso denota muito bem que nós temos a liberdade e a consciência de conduzir a nossa vida, é responsabilidade nossa, né? Como nós estávamos falando lá no Fonte Viva, né? Que para mim denota bastante também a questão da responsabilidade. Então, acho que é justamente disso, de pegar e assumir a responsabilidade, né? E entender que nós somos os condutores da nossa vida, né? E que a gente tem justamente esse amparo, né? De Jesus há tantos milênios, né? Desde a formação lá do planeta. Então, que nós não estamos desamparados e que depende de nós esse nosso caminhar. Que a cada momento a escolha é nossa e que nós seguimos a nossa própria consciência, né? E conforme nós vamos trabalhando justamente esses valores, esse entendimento, nós vamos seguindo com mais ou menos sofrimento, mais ou menos alegrias, né? E por isso que Jesus falou ali de trazer-lhes ao coração as alegrias eternas, justamente porque é decisão nossa, né? Então, a cada momento de desafio que a gente passa no nosso caminhar, eu sempre penso nisso, né? Eu trago isso para mim e eu falo assim, não, mas a forma como eu enfrento isso, né, é responsabilidade minha. E aí a gente volta lá para o que nós temos falado também, a outras lições, né, sobre a questão do pensamento, a questão da sintonia, né, o poder de conexão que a gente tem justamente com a espiritualidade e essa proximidade com Deus, né, que nos ajuda a caminhar, que nos conforta, que nos traz consolo e que nos traz essa energia, essa alegria, essa boa vontade de continuar, de seguir em frente, né? E não transformar os desafios em revoltas, em mágoas, em tristezas, né? Então, para mim é bem forte assim esse ponto todo que você abordou, porque eu acho que traz muito da nossa conduta
de como caminhar na nossa evolução. Mais comentários? Quando você estava falando... pode falar, Não, pode falar, Paulo, depois eu comento. Era só um detalhe, que quando a Angélica estava falando lá que a gente tem direitos e deveres, né? Aí eu acho que foi o Saramago que, quando completamos 200 anos lá da Declaração dos Direitos do Homem, né? Aí foram, acho que, perguntar para ele o que ele achava, e ele falou assim: eu acho só esquisito a gente não ter a Declaração dos Deveres dos Homens. Era alguma coisa nesse sentido, eu não lembro direitinho como é que foi. Pode falar, Roseli. Nesse parágrafo que foi salientado aí em amarelo, o tema, eu penso o seguinte: eu não consigo ver o nosso planeta um planeta de expiações, de dores. Eu vejo esse planeta, como eu sei que muitos o veem, como uma escola. E sendo aqui uma escola, onde nós temos várias lições a serem assimiladas, eu vejo a humanidade ainda num estágio infantil. Ainda somos crianças nesse caminhar. E olha como a espiritualidade é sábia, como nós denominamos a presença de Jesus entre nós, né? Nós o chamamos de quê? De mestre. Ele veio para nos ensinar. Então, quando nós falamos de livre-arbítrio, se nós olharmos para uma criança, a criança tem livre-arbítrio, mas ela ainda não tem noção das consequências dos atos que ela venha a tomar. Ela vê lá uma tomada bonitinha, eu vou botar meu dedinho ali. Ela não sabe que, ao fazer isso, ela vai levar um belo de um choque, né? Então, os pais, que são seus mestres, vão orientá-las, né? Não faça. Se ela for fazer, ela já está ciente de que ela vai tomar um choque. Mas, na realidade, essa ciência ainda é muito pouco, porque ela não compreende a extensão do que é um choque, a dor que esse choque causa para ela. Mas uma vez que ela sinta esse choque, ela vai ter aprendido a lição. Então, eu vejo a humanidade assim, graças a Deus, existem entre nós almas aqui na Terra mais evoluída que consegue aprender a lição sem ser através da dor. Mas muitos de nós ainda estamos assimilando as lições através da dor, sim, né? Mas não que isso seja ruim, não é ruim. É o nosso estágio, é o nosso momento. Muitas coisas que erramos no passado, esses erros hoje não são cometidos, porque aprendemos, assimilamos a lição, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Então, eu vejo o livre-arbítrio dessa maneira. Ele é utilizado de acordo com o nosso estágio evolutivo. E esse livre-arbítrio, ele pode ser influenciado, sim, influenciado por pessoas positivas e pessoas negativas. E ao nosso caminhar, ao nosso desenvolvimento, nós vamos aprendendo a compreender aquilo que realmente é positivo, que vai engrandecer a nossa caminhada, como aquilo que não deve ser utilizado. E nessa passagem de Jesus, né, veja bem que ele fala: eu preferia que você viesse ao meu encontro na luz. Eu não consigo ver aí a luz do dia, mas é a luz do entendimento, da compreensão. E já em seguida ele emenda que ele vai aguardar nem que seja milênios, porque ele sabe que esse filho vai chegar à luz, que ele vai chegar à compreensão.
É muito bonita essa passagem, gente. Era essa a minha contribuição para esse capítulo. Mais comentários? Eu vou continuar. Públio fitou aquele homem... pode falar. Rô, eu concordo com você, né, que a nossa liberdade é de acordo com o nosso desenvolvimento moral, né, mas eu acho que é bem assim, mas pelo menos para mim, assim, eu não consigo, a minha autocobrança, eu não consigo me ver ainda como se a gente estivesse tão inocente assim, sabe? Eu acho que a gente é aquela diversidade, né? Mas eu não me classifico tão inocente assim. Eu acho que eu já tenho um grau de responsabilidade, sim, e de liberdade, né? É uma coisa que eu também já refleti muito, assim, pensando, nossa, eu acho que todo mundo reflete, né? Em que ponto da evolução e do entendimento que nós estamos, né? E eu, para mim, cheguei numa conclusão de que eu não sou tão inocente assim, né? Que eu consigo ter entendimento. Seria muito mais fácil, de repente, para minha própria consciência, se eu me classificasse tão inocente, né? Então, pelo menos, a autoavaliação que eu faço para mim é que não, eu tenho responsabilidade sim, e que eu me classificar assim, tão inocente, seria tão mais fácil, né? Porque a gente acaba se eximindo de culpas e responsabilidades, ou de tentar conduzir mesmo de uma forma com mais entendimento, de forma mais pensando no próximo. Então, eu fico pensando, pelo menos, que o meu caminhar, assim, não é tão isento de inocência, assim, nesse sentido. Quando você estava falando da tomada e colocar o dedo na tomada, eu estava pensando nisso, né? Eu acho que algumas questões da vida material, a gente não é tão inocente assim, né? Grande parte, claro, a gente não é, a gente consegue ter o discernimento. Eu acho que talvez, pelo menos, eu fico pensando, me autoanalisando, eu acho que talvez eu não consiga ainda dosar justamente a questão das virtudes e dos males que eu ainda trago dentro de mim, né? Que eu já tenho consciência de boa parte deles, outros talvez ainda não, né? Mas eu tenho entendimento que a consciência é minha, a liberdade eu a domo, né? A vontade é uma coisa que eu tenho que colocar a meu favor, né? E eu já tenho entendimento que o amor fraterno é um objetivo meu, né? Talvez eu tenha dificuldade ainda de compreender as diversas gamas de diferença que existem no mundo, e por isso que a gente ainda traz dentro de nós essas falhas como orgulho, vaidade, né, egoísmo, né? E a gente muitas vezes evoca emoções e muitas vezes a gente se deixa domar pelas emoções, né? Mas eu já tenho consciência, pelo menos para mim, de que não são as emoções que devem me guiar, e sim o sentimento, né, positivo aliado ao pensamento, né? Porque é isso. Eu tenho o entendimento de que a minha vontade deve ser domada de acordo com o que eu acho correto, de acordo com a minha própria consciência, né? Então, é só essa observação, assim, de que eu, pelo menos, não me consigo perceber tão inocente assim, né? Mas eu concordo. Angélica, como eu disse, as pessoas estão em grau diferente. Sim, sim. E alguns têm, como eu usei o termo, alguns têm a felicidade de vir para esse planeta num grau evolutivo diferenciado,
onde ele consegue passar por determinadas etapas de maneira mais suave, sem sentir a dor. Mas, infelizmente, se a gente observar o nosso planeta, ainda a grande maioria ainda não tem essa evolução. Mas eu não os considero, né, perdidos, irreparáveis. Não, eles estão aprendendo, eles estão evoluindo, eles estão melhorando ao seu tempo. Isso a gente sempre debate aqui. Tudo é ao seu tempo. E o tempo de cada um difere. Não é verdade? Mas a gente está aprendendo. Né? Quiser aprender toda a lição sem passar pela dor, né? Seria fantástico para mim. Mas a gente está aí. Estamos juntos. A gente vê assim, né? Não sei, eu pelo menos assim, olhando pro passado, olhando para a história, assim, eu acho que isso me traz um conforto, porque se nós formos olhar justamente para a nossa história, pro passado, a gente vê grandes transformações, né? Eu não lembro em que parte que a gente estava falando do livro, que o Paulo até comentou sobre a questão da evolução da guilhotina, né? Que até para aquele momento era um momento de transformação, embora fosse um instrumento de ceifar a vida, mas era tentar ceifar a vida de uma forma mais humana, né? Então, acho que olhar para a própria história assim, da humanidade, acho que me traz um pouco de conforto, porque a gente vê aquelas atrocidades que foram cometidas na Segunda Guerra Mundial, hoje são vistas de uma maneira extremamente rejeitada pela humanidade toda, né, ou por a grande maioria esmagadora. Hoje a escravidão é visto como uma coisa extremamente negativa. Então, eu acho que a gente passa assim, por momentos de evolução. Acho que talvez o domar das nossas virtudes que ainda estão... A gente está nesse processo de trabalhar, né, a humanidade, mas eu consigo ver a humanidade assim mais evoluída, pensando no todo, né? E eu me vejo imersa nesse mais evoluído, com esse senso de responsabilidade, né? De que a minha consciência é o condutor, né? Eu acho que ainda tem vários que estão num ponto diferente, existem, porque a criação é uma coisa que não para, né? Assim como a gente tem espíritos que estão num grau evolutivo extremamente alto, tem aqueles que estão no nível ainda de início, e tem muitos que estão nesse estado intermediário. Eu vejo dessa forma, assim, até porque a tecnologia nos mostra isso, né? O quanto a velocidade de evolução do mundo material, tem estado muito veloz, né? A cada vez mais, se for ver esse último milênio e o milênio anterior, a gente acaba percebendo o grau de evolução, né, olhando para o próprio mundo material. Então, acho que a gente não consegue desvincular uma coisa da outra, porque essas coisas fazem a humanidade refletir, né? E aí, olhando justamente para esses grandes acontecimentos do mundo, me faz pensar que ele está num estágio, às vezes, muito melhor do que esteve há muitos anos atrás, né? Então, eu vejo essa evolução em termos de humanidade, né? Eu estou falando. Quando eu estava falando da criança e daqui ser uma escola, eu consigo ver o planeta. Nós não estamos mais no jardim da infância, com certeza. Muito já se aprendeu, muito já se evoluiu, mas ainda não chegamos a uma universidade. Eu estou dizendo a grande maioria, porque existem seres que chegaram sim. Já fizeram até pós-graduação, mestrado e doutorado. Mas a grande maioria ainda está nesse processo de aprendizagem, né? Que ainda tem muita coisa para ser considerada, para ser assimilada.
Mais comentários? Paulo, Oi, pode falar. oi. Pode falar, Cláudia. Eu fiquei lembrando aqui que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que eu não lembro o número, mas Kardec pergunta se é necessário passar pelas feiras do mal para evoluir, né? E os espíritos respondem que pela feira do mal, não, mas pelas feiras da ignorância, né? Então, tem uma diferença aí entre você cometer um erro ou você continuar cometendo, né? Se você comete um erro ainda quando você está na ignorância daquilo, quando você está adquirindo o seu livre-arbítrio, pelo menos eu entendi assim, você está adquirindo, formando o seu livre-arbítrio, né? A partir do momento que você passou por essa fase da ignorância, a partir daí você já conhece, né, já consegue distinguir aquele erro, e daí para frente você consegue escolher entre o bem e o mal, né? Então, a partir daí, se você escolhe o mal, aí você está nessas feiras do mal, como disse Kardec, né? Então, a gente, como a Roseli falou, tem gente em vários, né, em diversos estágios de evolução, mas alguns estão nas feiras da ignorância, outros já estão nas feiras do mal, porque já estão recalcitrantes no erro, né? Pelo menos eu entendo assim. É isso aí. Eu só complementando, né, que a gente tem que lembrar, né, que ser um recalcitrante aí nessas questões do mal, como falou a Cláudia, né, normalmente essas pessoas já têm um desenvolvimento intelectual maior, né, e os espíritos também nos lembram que quando essas pessoas que já têm esse desenvolvimento intelectual maior, né, e não têm o desenvolvimento moral, quando eles decidem, percebem, né, que aquela atitude deles não era a melhor para eles e para toda a humanidade, né, e eles decidem mudar essa atitude no aspecto moral, né, aquele desenvolvimento intelectual que eles já tinham acaba fazendo com que essa evolução ocorra até muito rapidamente, né? Então, às vezes a gente fica aqui falando, nossa, olha só aquele cara, né? Olha que maldade que ele faz, né? Se a gente der 2 piscadas, ele pode estar na nossa frente já, né? Quando a gente der a primeira, ele está do lado, quando der a segunda, ele já está na frente. Então a gente tem que continuar sempre, né, nos provocando internamente para que a gente não fique parado. Eu acho que esse é o ponto. Mais comentários? Então vou retomar o livro. Públio fitou aquele homem extraordinário cujo desassombro, né, provocava admiração e espanto, né, cuja coragem provocava admiração e espanto. Humildade, que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim, a ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo? Num minuto, lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava, naquele momento, fossem imortais. Antes de continuar com a leitura, né? Então aqui ele está só pensando, né? E não sei se vocês lembram, né, do nosso encontro passado, né? Que ele estava com
com uma dúvida de o que aconteceria quando ele encontrasse Jesus, né? Porque ele não falava a mesma língua dele, né? E talvez ele não conseguisse compreender exatamente o que ele estava dizendo, né? Eu não achei aqui onde está, mas a gente passou por isso, né? E aí ele percebeu que aquilo lá ia ter essa ligação, né, de consciência com consciência, né? Então não precisariam ter palavras, né, para isso. Ia ter essa transmissão, comunicação através do pensamento, né? E sem ele ter falado nada, né, Jesus já vai responder a esses questionamentos dele, né? Todos os poderes do teu império são fracos, são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis, né? A magnificência dos Césares são ilusões efêmeras, né, passageiras, de um dia. Porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça do meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir as águias poderosas sobre um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas, injustas, serão tragadas, né, absorvidas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade. Porque só uma lei existe e viverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai, desde o princípio da criação. Então, o que Jesus estava tentando mostrar para ele, né, era esse caminho mais fácil para se chegar na lei do amor, né, que é começar a amar logo, né, e não dar importância a outras questões, né, questões da riqueza, do poder, da conveniência, né, e passar a amar a todos, né. E a hora que a gente fizer isso, né, a gente vai perceber que esse caminho é muito mais suave e tranquilo, né, como Jesus mesmo falou. E se a gente, todas essas consequências que a gente passa, é porque a gente está envolto nessa, a gente está com todo o foco, né, todo o nosso esforço, o foco são as riquezas, né, a gente está junto com outras pessoas que têm esse mesmo foco, e cada um quer a riqueza para si, né? Então, no momento de descuido, no momento de, né, que a gente abaixa um pouquinho a guarda, a gente vai experimentar o outro tirando a riqueza da gente, assim como a gente tirou de outros em momentos em que a gente estava mais atento. Isso vale a mesma coisa para o poder e para tudo mais, né? Então, e a gente acaba aprendendo quando a gente está no meio de pessoas que pensam de forma semelhante, né? Então, aí a gente acaba aprendendo pelo comportamento dos outros, né? E por isso que a lei de Deus é tão fantástica, né? Porque em qualquer lugar que nós estejamos, né, nós estaremos aprendendo, né? E quem serão os nossos mestres, né? As pessoas que tiverem
comportamentos que têm comportamentos semelhantes aos nossos que estão ao nosso lado, né? Então, a hora que a gente começa a reclamar, nossa, mas parece que, né, tem um ditado que eu acho engraçado, principalmente quando a gente estuda essa questão, né, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Mas você está rezando para quê? Né? Você está rezando para pedir forças, você está rezando para buscar esse entendimento, ou você está rezando para que alguma coisa aconteça a seu benefício em detrimento do outro, né? Porque se você está rezando que alguma coisa aconteça em seu benefício ou em detrimento do outro, né? Você provavelmente você não está se ligando a os grandes, aquelas almas, né, aqueles espíritos que já têm grande elevação, né? Porque eles não vão se prestar a esse tipo de favor, né? Então, e aí você está ligado a aqueles espíritos, né, que têm comportamento semelhante ao seu, né? E eles vão te ajudar a mostrar esse outro lado, né? Então, às vezes a gente tem que parar também e olhar para o que está acontecendo com a gente, né? Porque quando a gente percebe o que está acontecendo com a gente, muito do que está acontecendo com a gente é devido às nossas próprias atitudes, né? A hora que a gente experimentar essa mudança de atitude, a gente já vai perceber a mudança em todo o ambiente que a gente está, né? E como eu falei, a gente está no 17º encontro, né? E eu acho que a gente já começa a perceber a diferença, né? Se vocês tiverem curiosidade, é só vocês pegarem, né? E agora tem a gravação, né? Então a gente pode ver, né, o quanto a gente já está diferente, né? Lá no primeiro dia, lá na primeira aula no Noel, né, eu pedi que vocês, né, respondessem lá umas perguntas, né? E aí eu tinha falado que eu ia guardar as perguntas para entregar no final do ano, não tinha certo ou errado, né? O único objetivo daquilo lá era verificar, né, essa mudança, né? E eu acho que a gente já consegue verificar isso em tão pouco tempo. Foram poucos meses, né? Foi o começo de abril que a gente... Abril, maio, junho, julho, 4 meses, né? A gente já nota essa diferença, né? E é interessante isso, né? Como a gente vai, né, aproveitando essas coisas também. Comentários? Aí Jesus fala, agora, volta ao lar. Angélica, você quer falar? Não, era só um pensamento que estava me passando aqui pela cabeça enquanto você falava, né? Que essa lei de amor, nós temos todos nós temos dentro de nós, né? Eu acho que a gente só traz é despertar o que Jesus veio fazendo a todos esses milênios, trazendo exemplos para a nossa vida, né? Pode ter sido que em algum momento da humanidade esse dever, essa lei de amor tenha vindo através do dever, né? Porque de repente ainda éramos brutos em algumas coisas, né? Mas se for pensar que há mais de 2000 anos Jesus veio trazer esse despertar da lei de amor que existe dentro de nós, e ele veio trazer, exemplificando, mostrando para nós que é uma escolha, né? Que é justamente nós aprendemos a lidar com a nossa liberdade para despertar essa lei de amor.
né? Nós que ainda estamos aqui encarnados e que temos ainda somos ainda apegados à questão do tempo, né? 2000 anos é muito tempo na nossa vida terrena, mas é um cisco na humanidade, né? Na evolução, na criação de Deus, assim. Mas que todos nós temos isso dentro de nós. É uma questão de despertar, de entender, né? E de trabalhar justamente nossa vontade em favor dessa lei de amor que existe dentro de nós. É isso aí. Mais comentários? Então Jesus foi encerrar, né, essa conversa com Públio e falou: agora volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa, o que consideras a alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo, né? um aumento de deveres para o teu coração diante de nosso Pai Todo-Poderoso. O senador quis falar, mas a voz tornara-se-lhe embargada, né? Ele não conseguia expressá-la, né? De comoção e de profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém, nesse momento, notou que o profeta de Nazaré se transfigurava, de olhos fitos no céu. Então, essa transfiguração é modificar a aparência externa, né? Então, como a gente já viu, né, Jesus se transfigurando, outros desses emissários que ele nos enviou também, tem relatos de transfigurações dessas pessoas que já conseguem ter essa sintonia maior com o alto, né? Eles têm essa capacidade, né? E o dia que a gente quiser, né, só depende de nós. Então, tudo que Jesus falou, né, tudo que ele faz, nós faremos, tudo que ele fez, nós faremos, né, e ainda mais. Aquele sítio devia ser um santuário de suas meditações e de suas preces, no coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas, abundantes, lhe lavavam o rosto, banhado então por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Nesse instante, contudo, suave torpor, né? Ele ficou meio atordoado, paralisou as faculdades de observação do patrício, que se aquietou estarrecido. Comentários? Então vou seguir. Então, aí acabou esse encontro com Jesus, né? Deviam ser 21 horas, quando o senador sentiu que despertava. Então, lembrem que ele saiu de casa na hora que estava no entardecer, né? Aí andou um pouco e acabou tendo esse encontro com Jesus, né? E então ele passou
algum tempo aí nesse torpor, né, que ele não sabe nem o que aconteceu com ele, né? Leve aragem, brisa, acariciava-lhe os cabelos e a lua entornava seus raios argênteos, prateados, no espelho carinhoso e imenso das águas. Guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, Públio sentiu-se humilhado e diminuído. Em face da fraqueza de que era testemunho diante daquele homem extraordinário. Assim como Públio ficou na memória o sonho, né, da experiência que ele teve em outra vida, né? Esse momento, eu acho que ficará registrado na memória dele por muito tempo, né? Provavelmente hoje, se Emmanuel lembrar, ele deve conseguir recuperar esses mínimos detalhes daquele minuto, né? Eu acho que esse é um ponto que para mim é muito impactante, né? Isso daí, desde a primeira vez que eu li esse livro, esse momento ficou na minha cabeça, né? E eu só li o livro. Imagina se eu tivesse essa oportunidade, né, de encontrar com Jesus, né, como isso teria esse poder, né, de fazer aquilo, né, perdurar na minha memória, né. Comentários? Paulo. Pode falar, Cláudia. Interessante aqui, né, quando ele fala, Públio sentiu-se humilhado e diminuído, né? Fico imaginando se hoje fosse o encontro do Emmanuel com Jesus, ele jamais se sentiria humilhado e diminuído, né? Quer dizer, isso tem a ver não com se sentir humilhado e diminuído, não tem a ver com a atitude de Jesus, tem a ver com o orgulho que ele tinha, né? Com a noção que ele tinha de que a riqueza e o poder o colocava acima de todos os outros, né? E como é que uma pessoa tão simples e tão humilde poderia dar uma lição de moral assim nele, né? Então é uma pena que ele tenha se sentido assim, né? E não se sentido abençoado por ter tido um encontro desse, né? Quantos de nós não iríamos querer isso? Mas eu acho que a gente ia querer isso agora, né? A gente está nesse momento, né? Que a gente está estudando, que a gente já decidiu que a gente quer alguma coisa diferente para a nossa vida. Talvez se a gente tivesse um momento desse há um tempinho atrás, né? Cada um sabe precisar esse momento na sua vida, né? Talvez a gente também se sentisse humilhado e diminuído, né? Hoje talvez não, né? Mas há pouco tempo atrás a gente também talvez tivesse essa mesma sensação. É verdade. Acho que é isso que pelo menos, pode falar, o que me dá bastante ânimo é isso. Não, já pode falar. O que me dá bastante ânimo é isso, entendeu? Porque eu olho para minha vida e olho para trás, né, e falo assim, nossa, faz pouco tempo eu teria atitude completamente diferente, né? E então e a gente vai vivendo e a gente
acha que está tudo igual, né? Como a Angélica falou lá da humanidade, né? Há 100, 200 anos atrás a humanidade é, era capaz de cometer atrocidades e hoje a gente não comete mais, a humanidade como um todo, e a gente também não, né? Então, há pouco tempo atrás a gente fazia coisas que hoje a gente não consegue mais. Acho que isso que é o mais legal. Regina. O tempo todo que está se falando, né, do encontro com Deus, eu assisti um filme muito lindo, que é exatamente isso. Ele passa por uma dor e ele está revoltado e depois ele tem um encontro com Deus. E essas transformações que você falou aparecem. É um filme assim maravilhoso que fala desse encontro. O tempo todo que está se falando disso, vem esse filme na minha memória. Ele chama A Cabana e é legal a gente assistir. Tem vários filmes com o mesmo título, porque tem até um filme de terror com esse nome, né? Mas não é a história de um homem de família, né? Muito interessante, tá? Então é muito lindo. Vale a pena, inclusive, eu quero assistir outras vezes, porque cada vez que eu acredito que eu vá assistir, eu vou me reportar a uma série de coisas. Vale a pena assistir o tempo todo e é o encontro dele com Deus. Muito bonito. Deus e dois anjos. Em forma de gente, tá? Não é aquela coisa de brilhante, nada disso. Olha, é impressionante esse filme. Eu aconselho a assistir porque está falando muito dentro de mim de tudo isso que a gente está conversando. Do encontro, da conversa, da revolta dele, o amor que Deus passa, sabe? É lindo, lindo. Vale a pena. Obrigado pela dica. Angélica? Quando a Cláudia estava falando, né, me veio também, como disse a Regina, um filme, mas no meu caso é uma série, chama American Gods, né, tem na Amazon Prime. E aí tinha um capítulo que, na verdade, ele estava fazendo uma crítica, então ele fala, a série toda se fala sobre... Como chama a série? American Gods, Deuses Americanos. E a crítica é justamente, a série faz uma crítica sobre a cultura americana, norte-americana, né? E sobre os deuses que eles cultuam, né? E que, na verdade, não deixa de ser muito da nossa própria cultura, né? E aí tinha um capítulo bem interessante que ele estava justamente abordando uma cidade do sul dos Estados Unidos, né? Que valorizava família, Deus e o país, né? E aí o contraponto era justamente famílias mexicanas que tentavam cruzar a fronteira com os Estados Unidos, né? E aí mostrou justamente, então, famílias tentando atravessar a fronteira, e aí tinha um pai de família que ele estava quase se afogando, né? E de repente ele é salvo, ele consegue sair, de alguma maneira ele consegue sair do rio, eles estavam atravessando o rio, que era profundo, era agitado, e ele consegue sair, e quando ele olha para quem estendeu a mão para ele, ele tinha aquela aparência de Jesus, né? E aí aquele grupo daquela cidade que tanto falava de família, de Deus e do país, foi lá e metralhou, né? Eles estavam tentando impedir que então os mexicanos entrassem lá. E aí tem uma cena assim que mostra como se fosse aquele homem com a aparência de Jesus, que então era para dar esse indício mesmo. Ele foi assassinado por aquelas famílias, né? Por aqueles homens. E esse capítulo me faz refletir bem. Então, assim, quando a Cláudia começou a falar, né, que todos nós gostaríamos de ter esse encontro com Jesus, me fez lembrar disso, porque um pensamento que eu tive assistindo a série foi justamente esse, assim, foi assim, é curioso, né? A gente encontra Jesus em todo momento da nossa vida. E quantas vezes nós o matamos, porque nós matamos, na verdade, todo o ensinamento dele, né? E nós assassinamos os ensinamentos deles ainda com as nossas atitudes que a gente ainda não consegue transformar.
Então, na verdade, o comentário da Cláudia me evocou essa lembrança, assim, que foi um pensamento que eu tive assistindo a série, né? E eu fiquei pensando nisso, então só queria trazer para vocês esse relato. E essa sua fala, Angélica, me lembrou, né, que Jesus sempre perguntava antes para as pessoas o que elas queriam, né? Ele não saía ajudando, né? Lembro do cego lá que ficou chamando por Jesus, né? Aí quando Jesus chegou perto dele, ele, o que queres? Né? Ele não saiu curando o cego, né? Porque se o cego quisesse outra coisa, né? Se ele quisesse uma sandália, se ele quisesse alguma outra, né? Uma túnica, né? Jesus pergunta para as pessoas o que elas querem, porque como a gente viu no comecinho da nossa reunião de hoje, né? O que interessa é o que a gente quer, né? É a gente que vai decidir o momento de tudo. E aí eu lembrei de uma palestra, né, que o cara falou assim: e se Jesus aparecesse hoje para você, perguntasse o que queres, o que você ia responder? Né? É uma pergunta que eu me faço com uma certa frequência, né? E eu lembro também da resposta dele. Ele falou: eu sei o que eu vou pedir para Jesus, né? Um tempinho a mais para pensar. Né? Eu quero, como eu não quero pedir isso para Jesus, eu fico pensando, né? Se ele aparecesse agora, o que eu pediria, né? Isso é uma coisa que eu faço com uma certa frequência. Mais comentários? Também. Se ele aparecer, eu não quero perder a oportunidade, né? Então, vamos lá. Uma torrente, né? Uma quantidade muito grande de ideias antagônicas represava-se-lhe no cérebro acerca de suas admoestações, né, de tudo aquilo que Jesus falou, daquelas palavras arquivadas para sempre no âmago, lá no íntimo de sua consciência. Também Roma não possuía os seus feiticeiros? Buscou rememorar todos os dramas misteriosos da cidade distante, com as suas figuras impressionantes e incompreensíveis. Não seria aquele homem uma cópia fiel dos magos e adivinhos que preocupavam igualmente a sociedade romana? Deveria ele, então, abandonar as suas mais caras tradições de pátria e família para tornar-se um homem humilde e irmão de todas as criaturas? Sorria consigo mesmo, na sua presumida superioridade, examinando a inanidade daquelas exortações, né? A ineficácia daquelas chamamentos que considerava desprezíveis. Entretanto, subia-lhe do coração ao cérebro outros apelos comovedores. Não falara o profeta da oportunidade única e maravilhosa? Não prometera com firmeza a cura da filhinha à conta da fé ardente de Lívia? Então, né, a gente já viu Públio mais de uma vez, né, com esses sentimentos dúbios no coração dele, né? Ora puxando para um lado, ora puxando para o outro, e sempre essa angústia de ter toda esse turbilhão dentro do coração. Eu acho que esse assunto a gente já vem tratando há várias reuniões, e ele é um assunto recorrente, né? Que todos nós, nesse momento, estamos passando, né? A hora que
que a gente começa a descobrir isso, né? Aí vem aquele questionamento, né? Eu devo seguir que lado, né? Para não voltar a falar do, dos valores, da conveniência, né? Usar aquela metáfora, acho que foi a Regina que falou há umas 2 aulas atrás, né? Dos desenhos animados, né? Do diabinho e do anjinho, né? Então, de um lado tem o diabinho, do outro lado tem o anjinho. Quem que a gente vai querer seguir, né? E a gente está, né? Algum tempo atrás, quem dominava era o diabinho, né? A gente nem se preocupava com o anjinho. Aí agora o anjinho tá com uma voz bem baixinha assim, mas a gente já consegue perceber a voz dele, né? E agora a gente começou nesse dilema. E agora só resta a nós decidir quem que a gente vai alimentar, quem que a gente vai decidir dar mais comida para ficar mais forte, para ficar com a voz mais grossa, né, para ter mais força para falar, né? A gente vai deixar o anjinho falar mais alto ou o diabinho, né? Comentários? Eu fiquei pensando aqui, Paulo, enquanto você lia esse parágrafo, em quantas vezes na nossa vida a gente consegue alguma coisa, a gente recebe alguma coisa por conta da fé de outra pessoa, né? Eu achei interessante isso, do que aconteceu com ele, né? Que a cura da filha dele estava na conta da fé da Lívia, né? Quer dizer, a filha dos dois, então ele, vamos dizer assim, Jesus não nivela por baixo para conceder aquela cura, né? Ele nivela por cima pela Lívia, né? E muitas vezes a gente recebe alguma coisa por conta da fé alheia, né? De uma outra pessoa. Eu achei interessante isso. Realmente, a gente precisa ter bastante atenção também nisso daí para não nos levar por comodismo, né? A gente não pode porque, como a gente falou lá no começo, né? O que importa é a nossa decisão. Pode ter muitas pessoas pedindo em nosso favor, né? Mas tudo isso não acontecerá, né, enquanto a gente não quiser também, né? Só a hora que a gente mudar é que tudo isso daí vai poder nos influenciar, né, de uma forma mais efetiva. Eles têm essa questão de deixar as pessoas, né, terem o seu momento. Cada um pode ter cada um é dono do seu momento. Regina? Paulo, quando vocês estão falando, né, que depende da fé do outro, eu lembrei muito da minha mãe, porque nós somos em 5 irmãos, né? Então, tudo que às vezes a gente precisava, a gente ligava para minha mãe e falava: mãe, reza para o seu Santo Antônio aí que eu preciso fazer isso. A gente sempre contava com a fé dela nos santinhos dela, sabe? Eu acho ela super divertido, porque realmente é assim. E o meu filho faz isso hoje comigo. Como a coisa vai, né? E ele fala: mãe, reza para os teus santos aí que eu estou precisando não sei o quê. É gozado, né? É impressionante isso. Mas me lembrou muito a gente fazendo com a minha mãe, e meu filho fazendo comigo, os meus sobrinhos fazendo com a minha irmã. É bem assim, né? Aquilo que a gente está falando mesmo, né? É isso aí. Mas isso não deixa de ser também um ato de fé, porque esse solicitante, ele acredita que para aquele ser que ele está pedindo que interceda junto ao plano espiritual, né? Ele acredita que seja uma pessoa
que está mais evoluída, né? Eu acho válido também. É um caminho um pouco mais longo para chegar a Deus, mas é um caminho que leva a Deus. É uma fé também. Pode ser uma fé primária. É o primeiro passo. É verdade. É o primeiro passo, né? Aí, a hora que ele percebe isso, né? É interessante essa observação da Roseli. Não tinha pensado nisso. Legal. É o nosso primeiro passo, né? A gente tem essa consciência de que aquilo é muito grande para a gente, né? Então a gente percebe, olha para o lado e vê alguma pessoa próxima, querida, que já está num outro patamar, né? Está num degrau acima do nosso, né? E a gente pede para ele nos ajudar, né? É isso aí. Perfeito. E no caso aí do texto, né, o Públio também deu o primeiro passo, né? Ele foi até lá. Todas as contradições que estavam na cabeça dele, tudo já era em direção a um segundo passo, né? Porque o primeiro ele deu, ele foi, né? Ele não se negou aí até lá, mesmo com todas as reservas, né? É isso aí. Eu vou encerrar então, porque o tempo já está se esgotando. Tudo bem, pessoal? Posso fazer só um comentário rápido? Claro, eu não te vi, Angélica. Desculpa. Imagina, mas o comentário que a Rê fez, né, sobre a referência da mãe, eu acho que a gente acaba tendo essa reação, porque acho que a gente vê a mãe, o amor de mãe, o amor tão mais próximo de Deus, né? Eu acho que a gente vê isso como um amor, e é esse amor que eu acredito que está dentro de cada um de nós, e que a gente passa isso para um amor de mãe, né? Então, mas no final das contas é esse sentimento de que o amor tudo pode, né? Então se a gente pega essa referência assim, mãe, reza para mim, mãe, não sei o que, eu acho que tem a ver com isso, com esse amor tão grandioso e que pode tudo, né? Que o amor transforme, que o amor consegue, né? Eu acho que é uma coisa que está dentro de nós e que a gente exterioriza isso como um amor de mãe. É isso aí. Então, obrigado. Vou encerrar a gravação.